Hoje eu queria dar os parabéns para todos os palmeirenses que conseguiram ainda acordar depois do cacete que tomaram ontem. Inclusive, a gente tá aqui ao meu lado hoje, Guilherme Godoy. Cara, sem palavras. E o jogo ficou 2-2, tá? A gente não tomou um cacete, não. A gente tomou um cacete, foi da vida pra mostrar pra você que não confiar em falsas esperanças, beleza? Viu? O Godoy hoje, ele já acordou com o posicionamento que ele é contra o VAR pro resto da vida. Sim. Contra o VAR. Tecnologia, BYD, tudo, Cara, VAR. nos últimos 8 jogos aí que teve do Palmeiras, já teve uns 9 gols aí cancelados pelo VAR. Não dá pra roubar quando tem um VAR. É verdade, sou contra isso aí. Começamos então com a China, que decreta aí o fim do boom do minério de ferro. Também temos aí o STF abrindo um inquérito para apurar mensagens dos assessores do nosso querido Alexandre de Moraes, né? Então o STF pode abrir inquérito? Pode, da mesma forma que o inquérito pode ser aberto pela polícia, também pode ser aberto pelo Supremo Tribunal Federal. E o relator do próprio inquérito é o próprio Alexandre de Moraes. Olha que interessante, né? Sem conflito de interesse. Mas esse assunto a gente nem tá falando por aqui. E também temos a Ford cancelando a SUV que era totalmente elétrica, né? A Ford que tinha anunciado que faria o lançamento aí de uma SUV elétrica totalmente, não híbrida, totalmente elétrica, agora fez um cancelamento, né? E a gente vai explicar as razões disso aqui no seu Suco Matinal, que é esse programa compilado com tudo que você precisa saber de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Hoje é um dia muito especial, um dia assim que o programa inclusive vai ser diferente, porque ao meu lado eu tenho aqui não é Thiago Centê, Matheus Malheiros. Que esse é um programa de tradição. De tradição. E o Guilherme Godoy já deu o oi dele, não precisa de mais isso. Vamos seguir então com a tradição, que é falando dos índices na velocidade 2.0. Agora, para os índices, no mercado norte-americano a gente tem Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Futuro subindo, principalmente após uma ata do Fed já sinalizando um corte de juros ali no mês de setembro. Mercados ali na Ásia, majoritariamente alta, com destaque para a China, que opera aí em leve baixa. Europa, toda positiva, também seguindo a mesma direção dos Estados Unidos. E nas commodities, a gente tem o petróleo operando em leve queda e o ferro subindo com uma alta de 0,41%. E o Bitcoin caindo 0,5%, beirando aí os 61 mil dólares. Maravilha. Seguimos primeiro com a notícia internacional, que é essa notícia sobre o minério de ferro da China, né? O minério que atingiu seu patamar histórico ali em 2021, em 220 dólares a tonelada, agora chega a menos de 55% desse valor. Olha que queda em menos de 3 anos, né, Malheiros? Exatamente. Então, assim, o minério de ferro, ele conseguiu sobressair frente entre grandes outras commodities ali, como a gente pode ver sendo sempre exportada, como o petróleo, a soja. O minério de ferro, ele teve um ganho muito mais expressivo que todas essas, principalmente por causa dessa demanda chinesa aí, que foi muito forte, principalmente para esse setor de construção civil. E a China, por demandar muito este minério, fez com que os seus valores inflacionassem, subindo cerca de 10 vezes, e o volume negociado sendo acima de 3 vezes desde esse boom que aconteceu em torno de 25 anos atrás, tá? Então, aí, como o Edson já relatou, chegou a próximo de 220 dólares ali a tonelada e hoje está sendo negociado ali em torno de 102 dólares ali a tonelada. Mas, assim, a gente ainda vê que teve um upside bem interessante, mas está muito longe de estar nos patamares ali próximo da década de 90, que estava em torno de 12 dólares ali a sua negociação. Mas isso vem acontecendo principalmente porque a China, quando decidiu ter um crescimento mais expansivo ali, acabou contraindo muitas dívidas para manter o setor de construção civil nos patamares que estava. Hoje, a gente está vendo uma demanda muito maior pelo setor de serviços e a China está migrando mais para esse setor agora. Então, porém, assim, além disso, a China, hoje, ela já é responsável por 54% de toda a produção de aço do mundo, tá? Então, assim, ela já é... Se a gente for considerar a China, a Índia e o Japão, a gente tem em torno ali de quase 70% de toda a produção mundial do aço sendo feita nesses países asiáticos. Então, é muito engraçado a gente olhar para esse lado, porque, assim, não é que a China vai parar de demandar o minério de ferro, ela só vai utilizar para outros fins. Como, por exemplo, a gente está mudando ali a produção do aço, que era o chamado aço longo, né, que era utilizado em vigas, hastes e outras coisas que são utilizadas na construção civil, para um aço mais plano, que vale para a produção de carros, produção de geladeiras e alguns outros aspectos ali, mas porém essa demanda ela ainda
ainda vai acabar diminuindo, porque ela passou desse boom. Por isso que a China, além de decretar o início deste boom, né, do minério de ferro, ela também decreta o fim, mas não decreta oficialmente chegando e falando assim, a gente vai parar de demandar minério de ferro. Não, simplesmente pelo fato de que, por uma mudança econômica das suas produções, ela não vai demandar mais o minério de ferro da mesma forma que demandava. E além disso, a gente ainda tem um choque de oferta. Então tem outros países que entraram também na produção de minério de ferro. A gente tem a Austrália entrando cada vez mais forte, a gente tem uma nova mina chegando ali na África. Então, assim, isso vai fazer com que essa produção tenha um excesso até 2028. E cada vez mais essa produção aumentando, né, e a escoação deste minério de ferro para outros países, isso faz com que o preço caia. Porém, não se enxerga um patamar próximo do que era negociado antigamente. E se a gente for olhar aí para você que está morrendo de medo, falando assim, não, vou tirar meu dinheiro de mineradoras, como por exemplo a Vale aqui dentro do Brasil, não é bem assim. Porque se você for olhar para o custo de extração, o custo de extração da Vale hoje é em torno de $19 a tonelada. Então você ainda tem um upside muito interessante, desde o custo de extração até o preço de negociação dela. É a mesma coisa da Rio Tinto também, que é a maior mineradora do mundo. O preço dela de extração está em torno de $21 a tonelada. Então ainda está bem distante, eles ainda tem um potencial de retornar sobre o capital investido em torno de 40%. Então ainda não é algo para se ter um temor, mas para ficar esperto aí nesse setor do minério de ferro. Maravilha. E quando a gente fala de commodity também, esse movimento ele é lento também, ele é um movimento gradual de mercado, então não vai acontecer algo de uma hora para outra que vai interromper a produção ou o comércio de uma commodity tão importante quanto o minério de ferro. A gente segue então com a notícia nacional, porque hoje só tem uma notícia internacional, por quê? Porque o mundo tá parado. Só o Brasil que tá andando. Só o Brasil. Aqui chupa mundo, aqui é Brasil. Vamos lá. O STF abre esse inquérito então para apurar essas mensagens dos assessores do Alexandre de Moraes, né? E essas mensagens supostamente envolvem o uso da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é um departamento do TSE, para levantar informações sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no período que ele estava em eleição. Então, temos essa notícia. Eu não vou falar nada. Quem vai falar é o Matheus. Exatamente. Então, a gente teve os assessores do ministro Alexandre de Moraes que tiveram mensagens vazadas envolvendo o uso da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação para investigar ali o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados, principalmente após as eleições de 2022. Dentre os principais nomes, a gente tem o Eduardo Tagliaferro, que era o responsável pela assessoria do Alexandre de Moraes. Ele chegou a ser preso pela Polícia Civil acusado de violência doméstica. Então, aparentemente, o que aconteceu foi, quando ele teve o seu celular entregue à Polícia Civil de São Paulo, nessa prisão, os investigadores investigaram, naturalmente, as mensagens que tinham do telefone e vazaram essas informações à mídia, que foi divulgado pela Folha de São Paulo, esse caso envolvendo as trocas de mensagens. E agora será aberta uma investigação também dentro da Polícia Civil de São Paulo para apurar o que de fato aconteceu e como as mensagens foram vazadas. Em resposta, a gente teve principalmente o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, defendendo o Alexandre de Moraes, alegando que eram ações necessárias para proteger a democracia do país, principalmente no pós-eleições, que a gente teve um período turbulento aqui no Brasil e que foi para combater a disseminação de notícias falsas. O STF também abriu um inquérito para investigar o uso do poder público para fazer esse monitoramento, só que o relator do inquérito é o próprio Alexandre de Moraes. E é isso, acabou a notícia, acabou. Seguimos para outra notícia nacional do Brasil que nós temos aqui, que é o resultado do setor financeiro nesse segundo trimestre, que corresponde a abril, maio e junho, né? A gente aí teve um destaque para os lucros desse setor, né? Então, no segundo trimestre de 2024, o setor financeiro se destacou com 7 empresas entre as 10 que registraram os maiores lucros, ou seja, das empresas que tiveram mais lucros, 7 eram do sistema financeiro, né? Só que o mais engraçado, né, Godoy, adivinha aí, duvido aí nos comentários, eu duvido vocês acertarem qual foi a empresa que teve mais lucro no trimestre. Pausa o vídeo, vou deixar o vídeo. E aí comenta aqui. Enquanto isso... Vale, Itaú, Petrobras, qual será que foi? A Petrobras deu prejuízo, né? Então... Pronto. Vale. Beleza, Itaú, já deu pra você tentar adivinhar. Todo mundo que fala pausa o vídeo, na verdade, nem é pra pausar, é só pra fingir que vai pausar. Ninguém pausa o vídeo, né? Exatamente. A gente já deu tempo suficiente pra comentar, hein? Verdade. Exatamente. Então vamos lá. Provando que o nosso Ibovespa é só commodity banco, né? A gente vai ver ainda nessa lista, mas vamos lá pra responder quem foi o primeiro colocado. Foi a queridíssima Oi. Olha,
A Oi foi Tchau. a primeira. Nossa senhora. Nossa. Nossa. Então, a Oi foi a primeira. Obrigado. Que isso, Thiago? Vamos mutar o Matheus por um tempo. Mas foi a Oi. Mas assim, cara, isso foi apenas um mero resultado contábil ali, que ela estava revertendo alguns prejuízos. E ela conseguiu auferir ali um lucro de 15,06 bilhões. Porém, está com prejuízo operacional, ou seja, das suas atividades, em torno de 585 milhões. E ficou aí em primeiro lugar. No segundo lugar, a gente teve a Vale ficando com um lucro de em torno de 14,59 bilhões, ainda na esteira aí dessas altas do minério de ferro. O Itaú, que já começa a abrir ali a esteira dos bancos, né, no setor financeiro, com um lucro de 9,89 bilhões. E nessa lista a gente ainda tem outros bancos ali, como o Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander, entre outros. E um banco que está aberto na Bolsa de Nova York, que é o Nubank, que está figurando em 10º lugar, com um lucro de 2,66 bilhões. Agora, se a gente for olhar para a parte de geração de receita, a gente tem a Petrobras em primeiro, a Vale em segundo e o Itaú em terceiro. É isso aí. Então, essas são as notícias, né, nacionais, mostrando claramente que o Brasil é uma fazenda e quem empresta dinheiro para fazenda. É isso. Essa é a nossa economia. Exatamente. Brincadeira, não é só isso. Seguimos então, antes de entrar no nosso queridíssimo quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler alguns comentários e dúvidas que figuraram no vídeo anterior. Eu vou abrir aqui a do @o_Rafael_Vanzo, que ele disse: cadê o Gui? Gostava mais do Douglas e Malheiros e não gostava do Gui por ser vegano. Quem gosta, né? Normal. Mas descobri que ele é palmeirense, sou fã dele, defendo ele toda vez que vocês falarem mal dele. Tá aí o Gui. Tamo junto, meu amigo. Brigadão aí. Pelo menos algum motivo pra você Sofreram gostar de mim, né? juntos. Velho. Olha, o verde que nos separava, que era do veganismo, é o verde que nos une do Palmeiras. Pô, foi muito bom o Godoy ontem, indo de 0 a 100 e de 100 a 0 de novo foi durante o bom pra jogo do Palmeiras. Eu bom tava pra com o Edson, gente ligando pro Godoy durante o jogo. Aí, verdade. 3 minutos, fez um gol. Porra, fez outro gol, não sei o quê. Foi anulado. Aí, o terceiro gol, foi anulado. Bola Godoy na trave. maluco. Aí, Bola mano, na trave. vou me matar. Godoy dormiu meio triste, Foi pessoal. de 0 a 100 e 100 a 0. fiquei preocupado. Eu só não me matei, mano, porque tá muito difícil de tirar a redinha lá do apartamento, senão... Culpa da... Esse pessoal instala boas redinhas. Isso é uma boa. questão. Parabéns, Ivo. Se Parabéns você é uma pro pessoa que instalador. instala redinha, você é bom. Ainda mais para torcedor do Palmeiras. Sim. Então, esse é o meu comentário. Vamos lá, Malheiros. Eu quero ler um comentário agora. Na realidade, é uma pergunta feita por duas pessoas aqui. O @Johnny Fernando Minatel 8047 e o @Arthur Vigílio 9261. A pergunta que eles fizeram é basicamente sobre o custo de capital próprio e custo de capital de terceiros. Muitas vezes a gente fala no programa, é muito mais barato você se financiar com capital de terceiros, mas afinal, por que é mais barato? Quando a gente começa a falar isso, vale destacar que a gente fala sobre grandes empresas. Então, sobre essa empresa gigantesca, com bilhões de receita, lucros de milhões, centenas de milhões negociados em bolsa de valores. E para essa empresa é muito barato você pegar dinheiro com o mercado, primeiro ponto. Então, elas podem fazer captação ali por meio de debêntures, podem fazer captações ali com bancos. Mas se, por exemplo, empresa que tem um custo de dívida na faixa aí de 11%, 12%. Então é um mundo completamente diferente aqui de nós, pessoas físicas, que se for pegar algum crédito é muito caro. Para empresas é muito barato. Então elas conseguem manter um custo relativamente baixo. Ali 11%, 12% é bem saudável para uma empresa grande. Isso que está alto no ambiente de juros altos. Já chegou a ser mais baixo essa média. Quando a gente fala de capital próprio, imagina que você tem a seguinte perspectiva. No cenário de hoje, se você fosse investir, por exemplo, em títulos do Tesouro, em títulos do governo, você conseguiria ganhar pelo menos 11% ao ano, pré-fixado. Então entenda isso como sua taxa livre de risco, que é o que a gente chama. Por quê? É um retorno que você consegue ter sem correr risco nenhum. Aí, além disso, você tem que considerar o seu prêmio. Como você está se tornando, quando investe numa empresa, acionista dela, sócio da empresa, você tem o que a gente chama de risco de equity. Então, você naturalmente vai exigir um prêmio maior do que quando você vai ser simplesmente credor. Credor ali você tem garantias que podem ser colocadas na operação e não tem toda a volatilidade. Então, o prêmio que você tem que cobrar para se tornar um acionista dessa empresa e investir nela é maior do que o que você tem que cobrar para simplesmente emprestar dinheiro. Então, é basicamente esse o racional por trás, e se você entra na fórmula mesmo de como você calcula o custo de capital próprio, que você faz ali o CAPM, aí começa a ficar um pouquinho complexo, mas você considera outros fatores ainda. Você considera qual que é o retorno esperado que você teria no mercado, qual que é a volatilidade da empresa, mas basicamente entende esse racional. Como você
é acionista da empresa, você tem um risco maior do que quem é credor, logo você vai exigir um retorno maior. Por isso que a gente costuma falar que é mais caro o capital próprio. Maravilhoso seu comentário. Então, eu separei aqui do @romagri8862, espero que eu tenha lido certo. Conhecem alguma corretora prática para poder investir pela Europa em euro? Eu vejo bastante gente divulgando como investir em dólar por várias corretoras ou bancos digitais, mas não achei nenhuma forma de investir em euro sem ser pela Interactive Brokers. Se puderem me ajudar, eu agradeço. Desde já, um abraço. Um abraço aí, meu querido. Cara, alguns investidores que eu tenho que são europeus utilizam muito uma plataforma chamada DeGiro. É uma plataforma que é utilizada muito aí na Europa pelos baixos custos e por uma boa amplitude ali na parte de divulgação de alguns produtos. De negociação de alguns produtos. Então, fica aí a dica para você utilizar a DeGiro. É bem interessante. Maravilha, mais alguns comentários aqui. Eu tenho do @bipolarizado4304. Ele falou: vocês pegam um comentador ou comentários da estreia? Não, inclusive o Godoy é casado. A gente não pega nenhum comentador. O Rodrigo Godoy falou... é casado, a gente estava numa discussão muito boa aqui que o Lula acabou com a família do Edson. Por quê? que é isso, cara? Seguinte. Seguinte, aonde vai parar esse Entrou o Edson Bolsonaro, pegou o Lula? o Edson casou. Aí entrou o Lula, o Edson divorciou. Realmente. E você não divorciou, não? É uma correlação espúria, meu Deus. O Godoy se mantém casado, viu? Ai, meu É só Deus, você não cara. ser como esses mundanos aí, ó, que você continua casado. Meu Deus, cara, o que eu tô fazendo da minha vida nesse programa? Viu? Só ficou casado porque é vegano. Ninguém mais quis ele. Será? Vamos dar sequência ao programa antes que eu tenha que cometer um latrocínio sem roubar o Malheiros. Que é o seguinte, tem o Rodrigo Possari, disse: hoje eu assisti esse programa no jantar. Importante não perder. Maravilha. E esse arroba aqui tá difícil. Olha, você colocou: pode me chamar de Lucas. Podemos dizer que o bom do Brasil é que ele tem a matriz energética mais limpa entre os países à sua volta e do exterior? Não, isso é uma parte boa do Brasil, ele tem boas matrizes energéticas, mas não é o mais limpo, né? A gente tem aí, por exemplo, a Noruega, que tem 98,5% da energia produzida produzida proveniente de fontes renováveis, né? De acordo com a Enerdata. Então o Brasil mas não é o maior. O Brasil, ele tem uma boa fonte de energia, como hidrelétricas e tudo mais, mas não é o maior. Isso é uma legal a gente falácia. puxar também a diferença de matriz elétrica e matriz energética, são coisas diferentes. Então a matriz elétrica se refere ao consumo de energia que você tem nas casas, né, ali das famílias, principalmente. Então nessa parte o Brasil se destaca muito com a energia renovável, principalmente porque a gente tem muitas hidrelétricas aqui, acaba sendo responsável por grande parte da energia gerada. Só que quando a gente fala da matriz energética, aí já não é mais tão atrativo, que você considera, por exemplo, ali os carros, todo o transporte, aí começa a entrar um pouquinho mais a parte de combustíveis fósseis no Brasil. Maravilha. Começamos agora as notícias não tão irrelevantes do dia, começando com a Ford, que cancela aí essa SUV totalmente elétrica, deixando bem claro seu compromisso com o futebol na rua. Por quê? Todo mundo sabe que o quê? Criança joga bola na rua e ela não vê o carro chegando, ela escuta o carro chegando. Aí vem carro elétrico, o BYD vem pra cá e começa a catar a criança na rua aí. Por quê? Porque a criança não pode jogar bola na rua agora porque tem carro elétrico. Um absurdo. Ou talvez seja por causa que não está se mostrando uma divisão da Ford muito lucrativa e está sofrendo com a concorrência do chinês. Se for ver aqui, por exemplo, a expectativa aqui da parte de elétricos da Ford é de uma perda de 5,5 bilhões de dólares esse ano. E, consequentemente, né, com esse cenário de concorrência dos chineses, com carros muito baratos, muito competitivos ali com a BYD, por exemplo, a Ford está reduzindo o seu orçamento da divisão de elétricos de 40% para 30% do seu orçamento anual e cancelou, né, por hora o projeto de uma SUV que seria totalmente elétrica. E além disso, a Ford também anunciou mudanças no seu fornecimento de baterias para conseguir competir melhor com os chineses de menor custo. E o CEO da Ford diz que agora o foco vai ser principalmente vender a preços mais competitivos. Aí a gente tem o livre mercado, né, mais ou menos, porque você tem o pessoal querendo taxar BYD lá nos Estados Unidos, porque tá uma concorrência muito forte.
E a expectativa agora do CEO é que os novos modelos que vão ser lançados gerem lucro dentro de um ano após o seu lançamento. E a Ford também vai investir na produção de baterias para conseguir créditos fiscais, o que vai melhorar o desempenho financeiro da empresa. E é esperado que em 2026 seja aberta uma fábrica de baterias de baixo custo em Michigan. Maravilha. Outra notícia não tão irrelevante que o Godoy vai trazer aqui com muito carinho, que é a compra do Twitter pelo Elon Musk, né? Que se tornou o pior negócio para os bancos desde a crise financeira mundial. O Twitter que foi comprado ali por 44 bilhões de dólares, né? Desses 44 bilhões, 13 bilhões foram captados pelo mercado através de bancos. E hoje, os 44 bilhões já tem um valor de mercado de 19. Exatamente, cara. Então, assim, não foi só o aplicativo que piorou, não foi só o nome que piorou, não foi só a logo do aplicativo que piorou, também veio piorando aí o modelo de negócio do Twitter, né? Que o nosso querido Elon Musk está tentando aí emplacar depois da sua compra. Captou em torno de 13 bilhões aí no mercado através dos bancos. Os bancos estão tentando se desfazer dessas dívidas, vendendo essa dívida para outros bancos, porém estão tendo perdas milionárias com relação à parte de desfazer dessas dívidas e consideram aí um dos piores negócios já feitos, que foi capitalizar uma das pessoas mais ricas do mundo. Mas quem que não quer financiar uma das pessoas mais ricas do mundo? E foi nessa aí que esses bancos entraram num nabo, como se diz o nosso querido Raul. E agora, né, o valor de mercado que foi comprado a 44 já caiu para mais da metade ali nesse negócio, e muito disso porque o Twitter não consegue mais alavancar a parte ali dos seus anúncios. E grande parte desses anunciantes estão saindo da plataforma, e o nosso querido Elon Musk disse simplesmente para eles irem se... E exatamente isso, ele chegou e falou pro pessoal ir se lascar, e falou que isso estava sendo uma tentativa ilegal de boicotar o nosso querido aplicativo do Twitter. E aí vai um conselho aí que vocês nunca vão ouvir em nenhum mastermind de negócios, que é: se você tem um patrocinador que traz a receita para o seu negócio, de preferência não mande ele para aquele local específico onde tem relação sexual com outras pessoas. Exatamente. Não é uma boa ideia, tá? Exatamente. Não é um negócio que é muito legal. E hoje, esse custo dessa dívida aí que o Elon Musk contraiu tá dando em torno de 1,5 bilhão por ano, tá? Desse custo de juros, apenas de pagamento de juros. Então, cara, realmente aí tá bem complicado esse negócio. A diferença do louco e do gênio é só o resultado. Nesse caso, o resultado não veio como esperado pelos bancos. Ó, quem já é aluno da UVP Capital, da UVP Escola, né? Porque a UVP Capital é todo o nosso sistema bancário. Quem é aluno da UVP Escola já sabe tudo que a gente está falando aqui, já pega os dados, os termos e tudo mais. Mas tem pessoas que estão entrando agora no YouTube e que não entendem uma palavra, um termo em específico, e aí não conseguem seguir ouvindo com a gente porque fica mais complexo. Então todos os dias quem acompanha aqui o Sou com o Matinal vai começar a entender uma coisa nova. E hoje nosso queridíssimo Matheus Malheiros aqui falou sobre debêntures. Ele citou o termo debêntures. Malheiros, explica através de uma analogia, da maneira mais simples possível, o que é uma debênture para uma pessoa que não conhece nada sobre o mercado financeiro. Uma debênture é uma forma que uma empresa encontra para conseguir dinheiro para financiar as suas operações. Então, normalmente, o dinheiro é captado com bancos, né? Você, pessoa física, pode chegar em um banco e pedir um empréstimo. Empresas também podem fazer isso. Só que é muito mais caro você fazer um empréstimo com um banco. Por quê? O banco está intermediando, na realidade. Ele pega o dinheiro de alguém que depositou o dinheiro no banco e empresta para você, e ele fica ali com uma parte no meio, um spread que a gente costuma falar, que é essa diferença. É mais caro e algo mais seguro. Por exemplo, quando você vai fazer um investimento ali, um CDB, um CDB é um instrumento para você investir num banco, para você emprestar dinheiro para o banco, você tem outras garantias, além disso. Então, por isso, é mais caro. Agora, quando a gente fala de uma debênture, imagina que a empresa ela pegou e falou: ó, eu tô pegando dinheiro das pessoas com banco no meio e isso está me custando mais caro. Eu vou cortar o banco e vou pegar dinheiro direto com os investidores. É isso que é uma debênture. A empresa pega dinheiro direto com o mercado financeiro e elimina o banco como intermediário, o que acaba se tornando mais barato para a empresa. Só é claro, você tem uma camada de risco adicional para quem está emprestando dinheiro. No caso, então, eu posso dizer que a debênture ela é mais arriscada que pegar dinheiro com o banco e menos arriscado do que pegar com a agiota. Exato. Justo. Eu posso fazer uma analogia também com Pode relação fazer a uma isso? analogia. Autorizado. Vamos lá.
Uma debênture, ela vai ser da seguinte forma. Vamos supor que você precisa fazer uma compra de R$100 para sua casa que não tá tendo nada. Só que você sabe que você vai receber R$100 daqui uma semana, porque você fez um bico e você sabe que você vai receber R$100. O que você faz? Você vai lá na beira da esquina, pede pra tia Tina, fala pra ela, anota lá esses R$100 que eu tô comprando com você, que daqui uma semana eu vou conseguir te pagar esses R$100. Aí, ao invés de você pegar um empréstimo de R$100 para fazer uma compra no mercado, você fala diretamente com a Tina, ela antecipa esse recebível que você teria lá na frente e você consegue fazer suas compras. Maravilha. Seguimos então. Acabou as notícias, na verdade. Esse programa de 25 minutos para delírio e alvoroço da nossa audiência. Bota extremamente barulho de palmas qualificado. Tá bom. Parou. Aí foi pra 20. Parou. Acabou. Mostrando claramente que sem o Douglas o programa anda mais rápido. Boa. Pra finalizar então, hoje temos recado final e não tem uma pessoa melhor qualificada, né? Já que o Malheiros gosta de jogar a vida pessoal dos outros no ventilador, eu divorciado, Matheus também, então vai com casado, então. Malheiros, vou regaçar sua cara. Seguinte, gente, esse aqui ainda é o ano dos românticos, então se você está casado ainda, continue casado, não vá para esse lado mundano achando que sua vida vai melhorar, ela vai piorar. Foi culpa do Lula. Você vai chegar aqui com essa cara aqui de ressaca que os dois estão, entendeu? Vai ficar toda vez derrubado, chegando bêbado a terça-feira de manhã. Então, cara, chega agora na sua mulher, dá um beijo nela e fala, amor, eu te amo, não vou te largar pra ser um mundano como o Douglas, como o Matheus, como o Zé e como Como Edson. você, Como sua mãe, como sua tia, como sua prima. como todo o Brasil. Como a sua família toda. I'm never gonna dance again. Guilty feelings got no reason. Too easy to pretend. I know you're not a fool.